Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, toda quarta-feira o assunto abordado aqui no nosso perfil, nas nossas lives, é relacionado à comunicação. E aí, hoje nós trouxemos aqui 3 passos que te ajudam no rumo à reconciliação do seu casamento, a reconciliação com seu esposo ou com a sua esposa, certo? Exatamente. E por que esse assunto é tão importante, relevante, né? Porque quando a gente fala em comunicação, basicamente a gente está falando na nossa tentativa mais primitiva ou mais comum de tentar passar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha para o outro. Mesmo convivendo, mesmo estando vivendo embaixo do mesmo teto, a gente não consegue passar exatamente tudo que pensa, não consegue passar exatamente aquilo que gostaria de passar do jeito que deveria ser passado. Então, no meio dessa tentativa, ou seja, existem determinados ruídos que atrapalham essa nossa comunicação. E quando acontece isso, muitas vezes o que acaba acontecendo? A gente ofende, a gente é ofendido, a gente se estressa, é mal interpretado. A gente simplesmente desiste porque ele não me entende, ela não me entende. E no meio de tudo isso aí, às vezes a gente percebe que o problema não é nem o outro, às vezes o problema está na gente mesmo e a gente busca a reconciliação e a gente fica naquela dúvida, fala, o meu único problema é pedir perdão. Só que às vezes não é só pedir perdão. Às vezes a gente até para a gente conseguir imaginar um ambiente onde a gente realmente consiga aplicar o perdão, consiga simplesmente reconciliar, só de imaginar já é difícil. Às vezes é difícil até conversar sobre um assunto espinhoso do seu casamento, porque gera tanto mal-estar, gera lágrimas, né? Gera uma dor, gera uma lembrança de algo que foi vivido que não foi muito legal, tantas coisas, né? Exatamente. E aí, no meio de tudo isso, quando você vai perguntar para alguém muito provavelmente vai virar para você e vai falar assim, você tem que... Para você se reconciliar, você tem que esquecer, como se fosse apertar um simples botão. Então, ontem nós tivemos uma participação aqui na nossa live, que era mais ou menos exatamente essa situação. A pessoa havia decidido perdoar, havia decidido permanecer junto, fortalecer o casamento, só que como que você faz a partir daí? A partir do momento que você define, a partir do momento que você decide isso, como? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Como abordar esse assunto? Como se posicionar, né? E é com base nisso que a gente trouxe aqui 3 passos para facilitar esse caminhar, né? Facilitar depois da decisão, né? Como você vai proceder a partir disso. E o nosso primeiro passo aqui é exatamente acreditar na possibilidade de mudança. Por quê? Por que isso aqui tem que ser falado? É uma coisa extremamente importante. Porque quando a gente pensa na ideia de você virar para o outro e simplesmente, eu perdoo, eu vou fortalecer meu casamento agora. Se você acredita realmente que seu casamento merece uma segunda chance, né? Aquela pessoa merece realmente, você oportuniza, né, estar mais próximo de novo. Só é possível você realmente fortalecer seu casamento se você acredita que as pessoas podem mudar. E o Kias, mas eu escuto tanto falar por aí que as pessoas não mudam. É verdade, você escuta muito falar por aí. Mas a gente que é cristão, a gente que é evangélico, a gente que em algum momento foi alcançado pela graça, em algum momento a gente percebeu o quanto o amor de Deus para conosco é um amor injustificado, ou seja, nós não temos nada que ele precisasse de nós e mesmo assim ele nos amou de forma tão intensa e a gente, a partir disso, passou a ser tão diferente. A gente tem que ser a prova viva de que é possível mudar. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para o Yukias do passado e vejo o tanto que mudei, eu também tenho que conseguir enxergar que a pessoa que está do meu lado também muda. E Yukias, mas assim... É que você não sabe como é que é aqui em casa. Aqui em casa, as recaídas são constantes. Aqui em casa, as promessas são quebradas diariamente. É verdade. É evidente que a partir do momento que você está no casamento, o casamento exige muito de nós. Por quê?
Porque do outro lado tem um pecador. E o maior problema também, além do outro lado tem um pecador, é que do lado de cá também tem um pecador. Então, o tempo todo nós estamos ofendendo e sendo ofendidos, prometendo e muitas vezes quebrando determinadas promessas. Mas quando a gente simplesmente desconsidera a possibilidade de mudança, a gente tira a esperança do nosso relacionamento. A gente desconsidera a participação de Deus no nosso casamento. Porque boa parte do nosso referencial, que a gente sempre fala aqui, boa parte desse referencial é exatamente com base na nossa relação com Deus. Então, do mesmo jeito que eu percebo que em algum momento eu fui amado de forma tão intensa, eu sei como amar de forma intensa. A partir do momento que eu percebo o jeito que eu fui perdoado de forma tão intensa, eu também sei como perdoar. E o que isso torna a coisa mais fácil? Não, ela torna a coisa possível, porque sem isso você nem vai considerar. Nem consegue caminhar, gente. Exato, porque é o que realmente normalmente acontece quando você vai ouvindo os relacionamentos que fracassam aí fora. Então você, muito provavelmente, se você der um Google aí, você vai perceber que tem muita gente que simplesmente desistiu do casamento porque ele me traiu, porque ele era grosso, porque eu não amava mais, eu não sentia mais aquela coisa. Então, quando você põe um ponto final no seu casamento por causa de uma dessas coisas, o que realmente você está falando? Olha, eu vou pôr um ponto final, porque quando chega nesse tipo de situação, não tem como mudar. Eu não tolero, né? Exato. E aí você chega à conclusão que simplesmente não tem como mudar. Se você não vai mudar, se aquela pessoa não pode mudar, o único jeito de resolver isso é você mesmo mudando, né? Exatamente. E aí, no caso, mudando para outra pessoa, né? Seguindo adiante, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente tem que conseguir compreender que nós já temos essa dificuldade de enxergar a mudança no outro. Quando você enxerga essa mudança no outro, você pode pensar assim, da onde vem essa mudança? Da onde vem essa dificuldade de enxergar isso? Às vezes vem da sua casa, do jeito que você cresceu. Às vezes vem de uma influência cultural, porque você escuta o tempo todo as pessoas falando, as pessoas não mudam. Só que aí, quando a gente vai ouvindo isso de forma tão natural, a gente desconsidera a própria mudança que Cristo fez em nós. Entendeu? Faz todos os dias. Faz todos os dias. E, ao mesmo tempo, quando eu considero que as pessoas realmente podem mudar do mesmo jeito que eu mudei, do mesmo jeito que vários casamentos foram mudados, porque as pessoas realmente resolveram se comprometer, quando você passa a fazer isso, você tem esperança no futuro. Você passa a imaginar um futuro melhor. E quando a gente imagina um futuro melhor, fica mais fácil a gente realmente dar o próximo passo, né? Facilita você realmente se empenhar. É mais ou menos assim, quando você tem um determinado projeto, seja um projeto financeiro, seja um projeto educacional, seja um projeto familiar, esse projeto ele ganha força quanto mais você realmente acredita que ele é possível. Então, se você acredita que não é possível, muito provavelmente o que você vai acabar fazendo? Você vai se empenhar menos, né? Nessa mesma condução. E aí, a gente vai para nosso segundo passo. Então, o primeiro passo, realmente acreditar na possibilidade de mudança, porque do mesmo jeito que fomos mudados, do mesmo jeito que mudamos, pode... Como? Termina. Tá. Do mesmo jeito que mudamos, pode ser... É possível os outros também mudarem, né? Aí... nós temos uma pergunta aqui, mas é possível a mudança mesmo ela não buscando, ele não buscando, imagina, a pessoa, né? Tipo, por meio da oração do outro? Vamos lá. A gente sempre... Essa sua pergunta, Joyce, é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, só que ela aparece um pouco diferente, que ela aparece bem assim, é possível resolver ou melhorar o casamento, salvar o casamento, quando só uma das pessoas está empenhada, se propõe a fazer isso? Aí normalmente a resposta que você ouviria aí fora é não, né? Por quê? Porque o casamento é formado por duas pessoas, então a resposta é não. Só que isso é falso. É possível, por meio de apenas de um, para colocar o casamento no caminho correto, né? Isso não quer dizer que é possível você ficar casado sozinho, não é esse o argumento. O argumento é que muitas vezes, em meio às crises, ambos ficam perdidos. Em meio à crise, em meio às dores, né? Em meio a tanto sofrimento, a gente acaba se perdendo. Então, como o outro faz errado, eu simplesmente deixo de fazer o certo, porque eu tenho uma justificativa a partir de então, né? A partir do momento que a Paty faz uma coisa errada, eu me sinto na liberdade de simplesmente também fazer, né? De simplesmente
deixar pra lá, né? Ah, não, então já que ela não faz aquilo que é certo, eu também não vou fazer. É como se o erro do outro legitimasse o meu. E aí a gente não é adepto dessa linha, né? Exato. Quando a gente fala aqui, é evidente que a gente não existe um botão para você simplesmente apertar e mudar o esposo, mudar a esposa de forma imediata, né? Como se fosse simplesmente apertar um botão e clicar ali e pronto. Mas há um espaço muito grande naquilo que a gente mesmo pode melhorar em um casamento ruim. Perceba, quando o casamento está ruim, existem parcelas de responsabilidade, né? É evidente que quando eu estou trazendo aqui, eu não estou falando que se a outra pessoa faz o que é errado, é por sua culpa. Jamais vou falar isso. Mas perceba que mesmo no casamento ruim, mesmo no casamento em crise, há uma parcela, há um espaço, uma margem de melhora que ambos podemos tomar. Então, eu vou dar um exemplo aqui como se fosse Paty e eu. Imagine a seguinte situação. A Paty não está satisfeita no casamento e eu também não estou. Aí, em algum momento, a gente chega à conclusão, não tá bom do jeito que tá. Perceba que, entre o não tá bom do jeito que tá para a Paty e o meu, existem sim mundos diferentes aqui que podem ser tratados. Então, quando a gente, por exemplo, o exemplo que você falou da oração, a oração é evidente, ela conduz a uma melhora, né? Ela, por meio da palavra de Deus, nos impulsiona a tomarmos isso como não simplesmente como um aconselhamento, mas como uma ordenança. Só que não é só isso. Perceba que quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar, a gente não simplesmente busca e para por ali. Não, a gente ora pedindo ajuda a Deus, mas mesmo assim a gente age em direção a determinados objetivos. A gente, na nossa imersão, a gente falou um pouco sobre isso, né? Quando você pensa na oração, a oração é uma coisa que tem que estar o tempo todo ali presente. Mas eu não posso simplesmente orar e ficar parado. Por quê? Porque muitas das coisas que devem ser resolvidas dentro de um casamento, elas podem ser efetivadas por meio de um primeiro passo, por meio de uma pequena atitude, que é exatamente um dos passos que a gente ia falar aqui, que quando a gente pensa na reconciliação. Quando a gente pensa numa ideia de reconciliação, muitas vezes, qual é a nossa ideia? A ideia de reconciliação são com grandes mudanças. Então eu viro e falo bem assim, a gente não conversa mais. Aí o nosso primeiro plano é falar bem assim, não, então amanhã a gente vai passar o dia todo conversando. É evidente que não vai dar certo. Se vocês não têm o costume de conversar 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, não adianta separar um dia todo para conversar. Por quê? Porque vocês não se conhecem o suficiente mais para conseguir ficar numa situação como essa. Quando a gente fala aqui sobre aquela saída que todo casal tem que ter, né? Que a gente sempre fala, olha, sai ali durante pelo menos uma vez por semana. Mas eu não tenho dinheiro para sair para um restaurante. Não, saia para um lugar, sente num lugar diferente, sente na praça em frente à sua casa, sente num lugar diferente que vocês possam estar os dois ali presentes, para vocês possam estar os dois conversando. Quando a gente fala isso, a gente está falando o quê? Para você criar um hábito de ter o outro presente, ter o outro para si, conversar com o outro, conhecer o outro. Quando você tem essa oportunidade de conhecer um pouco o outro, você começa a perceber que são os pequenos detalhes, são as pequenas mudanças que vão gerar um efeito muito maior de reconciliação. Então, quando a gente pensa na oração, ela é benéfica, ela realmente influencia, só que o grande erro, por vezes, é que a gente só utiliza ela. Então, eu fico orando. Então, vamos pegar um caso prático. Eu oro, a Paty reclama da minha passividade aqui dentro de casa. Vamos pegar esse exemplo. Você não me ajuda nas tarefas domésticas. Aí, eu oro e continuo sem lavar a louça. Eu oro e continuo sem ajudá-la. Eu oro e continuo... Perceba que a oração, é evidente que ela tem que acontecer, mas ela necessita de uma atitude. E o que é? Mas nesse caso aqui, sou eu que oro para que o meu marido me ajude nas questões domésticas aqui. Perceba que você está orando, só que você não precisa simplesmente ficar orando de forma passiva. O que você vai fazer? Você vai orar, pedir sabedoria a Deus, pedir para que Deus transforme, pedir para que Deus te mude, né, em primeiro ponto, que é sempre que a gente fala aqui, para que Deus altere e faça um milagre primeiro em você, mas isso não impossibilita que você aprenda a se comunicar melhor, que você aprenda a entender como aquilo que é realmente importante para o seu esposo. Porque, por exemplo,
um start que teve aqui em casa foi o seguinte. Em relação a essa questão das tarefas domésticas, antigamente eu pedia sempre uma lista para a Paty. Não, vamos dividir, vamos fazer uma lista, que aí a partir dessa lista a gente divide e cada um faz metade. Só que o start aqui em casa foi quando eu percebi que as tarefas domésticas em casa, elas são infinitas. É um trabalho infinito. Então, um trabalho infinito, não há lista que se sustente em relação a isso. Não adianta você fazer uma lista para algo que não tem fim. Por quê? Porque se a casa ela é de responsabilidade nossa, ela não é de 50-50, que é uma coisa que a Paty sempre fala. Ela é de 100%, 100%. Então, na ausência da Paty fazer determinada coisa, eu tenho que fazer. Yukias, e se sempre ficar só você fazendo, perceba que a partir daí o problema não é mais a divisão de tarefas, mas sim a confiança. Porque se você está questionando que você pode ser subjugada numa situação dessa, é porque você não está mais confiando. Então aí o problema já é outro. Então perceba que a oração deve acontecer, sim, mas a atitude, buscar melhorar, aprender, realmente buscar compreender como que a gente pode fazer coisas diferentes, né? Buscar realmente entender como que a gente resolve conflitos conjugais, entender como que o outro nos escuta, entender como que o ruído muitas vezes atrapalha, porque perceba que você orando o tempo todo para que ele te ajude, para que ele mude, para que o seu casamento tome o caminho correto, não é suficiente se todas as vezes que você vai trazer essa conversa na sua casa, você vai trazer de forma briguenta. Então você todas as vezes vai chegar ali dando bronca, entendeu? Eu tô orando por você, dependendo da entonação que você fala isso, Exato. Perde o efeito, né? Então quando a gente fala aqui da reconciliação, quando a gente fala aqui das mudanças, busquem pequenas mudanças. Por quê? Porque essas pequenas mudanças, quando a gente olha para longo prazo, quando a gente olha para um casamento duradouro, elas fazem muita diferença. E aí é muito mais fácil você começar com pequenos gestos, mesmo estando ferida, né? Mesmo estando ferido, do que você começar com grandes gestos. E o Kias deu um exemplo simples. Quando a gente traz aqui uma ideia de reconciliação, a gente já pressupõe que o casamento não está lá essas coisas. Então perceba que em um casamento que não está muito bom, né? Que não está indo muito bem, você conseguir fazer pequenas atitudes acaba sendo mais fácil do que você fazer grandes atitudes. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas depois a gente vai para um prático. Imagine que você possa dar um presente para o seu esposo ou para a sua esposa. Se você chegar e for dar um presente no meio de uma crise, muito provavelmente você não vai sentir no coração de dar um carro de presente. Agora, pode ser que no meio de toda a situação, você comprar um iogurte que essa pessoa goste, não te ofenda tanto. Então perceba que com pequenos gestos você começa a implantar determinados hábitos que possam sim gerar um impacto gradual no seu relacionamento. Entendeu? Que é exatamente essa ideia. Às vezes a gente fica com aquele plano de que tem que ser tudo muito grandioso, né? No caso eu dei o exemplo aqui no caso das mulheres, de dar um presente, mas, por exemplo, no caso do homem, tá tudo ruim no relacionamento, de repente ele planeja um final de semana romântico, que na cabeça dele faz algum sentido, mas na cabeça da mulher vai vir como uma pancada, fala assim, meu Deus do céu, ele não entende, não? Ele não entende que eu não sou só um pedaço de carne? Qual é o problema maior, assim, eu acho que você foi muito preciso, amor, e eu deixei você desenrolar bastante aí, porque estava inspirado. Mas qual é o maior prejuízo que os casais que estão em crise, eles têm? É justamente a falta de constância nas boas atitudes dentro do casamento. Então você começa, aí você vê que não está tendo resultado, você larga a mão. E aí não basta só você largar a mão, você não só deixa de fazer, como você passa a agir de forma contrária para mostrar para outra pessoa que sabe aquela coisa de que só dá valor quando perde? Então você quer mostrar para outra pessoa que ela só vai dar valor naquilo que você fazia de bom quando ela perder. E aí você não só deixa de fazer, como você passa a fazer algo negativo naquele sentido também. Então, manter a constância dentro de um casamento contribui juntamente com essa questão da oração. Por quê? Porque você pode modificar o outro? Não, a gente não muda o outro, mas a gente tem uma capacidade de influência no nosso lar muito, muito grande. A prova disso são os filhos copiarem muitas vezes
coisas dos pais que são assim, a cópia ipsis literis, perfeita dos pais. Por quê? É a capacidade de influência. Da mesma forma acontece com o cônjuge. Não pense que é porque é um adulto formado que a gente não consegue influenciar. Como esposa, só eu posso influenciar o Wilkias. Como marido, só ele pode me influenciar. O meu papel de esposa é meu. O seu papel de esposa é seu. O seu papel de esposo é seu dentro da sua casa. Se você não ocupar esse espaço, quem é que vai ocupar? Ninguém vai ocupar esse espaço. Perfeito. Mas aí vem más amizades, vem más influências, vem informações erradas, equivocadas, que geram prejuízo para a relação. E aí vão dando margem para vocês se tornarem um casal cada vez mais distante um do outro. Então, mais estranho, né? Então, por meio da oração, as coisas funcionam? Sim. As portas dos céus são abertas por meio da oração. Mas Deus nos dá capacidade, organização, condições de termos informações para a gente poder aplicar no nosso casamento ações necessárias para que promovam o nosso casamento para um patamar melhor do que ele está hoje. Então, por isso que é necessário agir. Um exemplo disso seria mais ou menos quando a gente ora para passar numa determinada prova ou passar num determinado concurso, né? É evidente que pedir a graça de Deus e as bênçãos dele, igual eu falei, é uma ordenança bíblica. Você tem que orar e pedir. Agora, isso não quer dizer que tire de cima de você a responsabilidade de estudar, de se preparar. Da mesma forma no casamento. O casamento ele é um processo, né? Não é um lugar que você chega, cheguei ao patamar de um casamento saudável e bom. Não existe isso, né? Paty e eu vamos completar mês que vem 11 anos de casados, né? E no final do ano 21, né? 21 juntos. Então, às vezes a gente recebe aqui, muitas vezes assim, algumas falas, né? Parecendo que o nosso casamento ele é como se fosse uma foto, né? Então aparece uma foto ali, ele é sempre bom. Não, ele é trabalhado. O tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo a gente está errando, e mesmo assim a gente vai se adequando, se ajustando, exatamente, vai fazendo, entendeu? Por quê? Porque Paty e eu estamos mudando, né? Seria muito infantil da minha parte achar que somos os mesmos desde o momento que nos conhecemos. E graças a Deus que não somos, né? Exato. Porque imagine hoje, o Wilkias com 40 anos. O amor, verdade, 40, gente, né? o amor tem 40 anos. O amor com 40 anos, qual seria a paciência, qual seria a condição de lidar com uma menina que na época tinha 16 anos? Percebe que a mentalidade muda, as Sim. experiências mudaram, os experimentos da vida foram outros, né? A maturidade chegou. Então a gente vai evoluindo nesse sentido também. E que bom que a gente mude e que essa mudança seja sempre para melhor, né? A gente tem que estar atento a esses detalhes do dia a dia. Porque na rotina, no cansaço, na dificuldade, na imensidão de informações, de agito de uma vida, tantas coisas podem vir e trazer um distanciamento. Então, por isso que é tão importante a gente estar atento para que essas coisas não tomem o espaço e gerem uma grande proporção na nossa vida a ponto da gente esquecer o que era a nossa relação um com o outro, como é que a gente lida, como é que a gente cuida, como é que a gente zela. Não é só largar lá, orar e falar, não, vai acontecer. Não, é necessário uma ação. E aí Deus vai te conduzindo, te dando sabedoria, te colocando informações no seu caminho para que você possa trabalhar aquilo ali da melhor forma possível dentro da sua relação. Exatamente. Então, em resumo, isso que você falou, é sempre entender que é um processo. Né? E aí, entendendo que é um processo, a gente chega no nosso terceiro ponto. O primeiro foi acreditar na possibilidade de mudança, ou seja, nós realmente mudamos, o ser humano pode mudar para melhor, não acreditar na ideia que só muda para pior, que nunca muda. Nós falamos aqui também sobre as pequenas mudanças, ou seja, não pense que a reconciliação vai vir simplesmente por grandes movimentos. Um grande evento, né? Exato, um grande evento. Não, vai começar de pequeno. Por quê? Porque quando você se preocupa em fazer aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno na sua forma de enxergar, você pelo menos consegue enxergar isso de forma possível, né? Igual eu falei aqui, normalmente quando a gente pensa na reconciliação, sempre tem um que está magoado, sempre tem um que está machucado. E
essa pessoa tem uma tendência a não fazer nada. Então, se você colocar uma coisa muito grande, ela não vai fazer, né? Foi o exemplo que eu dei aqui do carro, né? Você não, muito provavelmente você não pensa em dar um carro de presente para o seu marido ou para sua esposa em meio a grandes crises conjugais. Agora, fazer um pequeno agrado já passa a ser uma coisa mais possível. E aí a gente chega no terceiro, que é quando a gente começa a enxergar a reconciliação nesses 3 pontos. Primeiro, acreditar. Segundo, pequenas mudanças. O terceiro ponto é exatamente agir agora. Ah, não, vou começar na segunda-feira. Não comece na segunda-feira. Quando você realmente quer uma mudança, você começa agora. Ah, não, eu vou começar daqui 2 horas. Não, você não quer que realmente isso aconteça? Então comece agora. Você já tem condição de começar exatamente... Ah, não, vou começar amanhã de manhã. Não, você pode começar hoje. Por quê? Porque são pequenas coisas. Não precisa ser nada grandioso. Não precisa ser nada que brilhe no Instagram, caso você coloque, né? Pode ser simplesmente uma coisa que para você e para o seu esposo tem uma grande diferença. Ou muitas vezes até para o seu esposo não tem essa relevância toda, mas para você tem. Por quê? Porque é o seu primeiro passo. O primeiro passo, ele não precisa ser o maior, mas ele tem que acontecer. Porque sem ele não vão vir os demais. Então, quando a gente fala aqui em agir agora, é simplesmente não procrastinar, não jogar para depois. Ah, isso é papo de coach. Não, é porque é só você parar para pensar. Toda caminhada, todo processo, ele tem que iniciar. Seja iniciando de uma forma um pouco mais capenga, mas tem que iniciar. Então, quando você pensa nessa ideia da reconciliação, quando a gente pensa em nos aproximarmos, né, do nosso esposo, em tentar melhorar, comece agora, não deixe para depois. Não deixe para, quando eu tiver um ambiente certo, quando tudo der certo, quando ele mudar. Não, comece com a mudança primeiro com a pessoa que você controla, que é você mesmo. Então, comece com essa mudança aí em você. Dê o primeiro passo, um passo humilde, um passo ainda que precário, mas o primeiro passo, né, amor? Paty, não sei como fazer. Continua seguindo aqui a gente, que todos os dias a gente está trazendo conteúdo para vocês, informações, né, diversidade de temas para abarcar o maior número possível de situações aí que os casais passem para que possam aplicar, como forma mesmo de alertar vocês para questões, situações que vocês não tinham previsto, que vocês não imaginavam que teria essa possibilidade, né? Questões que não são debatidas, que não são discutidas, que muitas vezes são tabus, que os casais eles não conseguem um amparo de um terceiro, às vezes um amparo da igreja, do pastor. São tantos problemas, né, que os casais enfrentam. Então, todos os dias a gente está trazendo aqui diversidade de temas com o intuito justamente de abarcar o maior número de situações possíveis para poder ajudar vocês na promoção dessa reconciliação do seu casamento. Perfeito. Certo? Só para a gente, então, aqui bater novamente quais foram os 3 passos. Então, primeiro, acreditar na possibilidade de mudança. Se você já começa sem acreditar, é melhor você nem começar, porque você não vai dar o seu 100%, você não vai dar o que é possível de ser dado por você, não vai colocar a energia possível naquele relacionamento para fazer aquilo ali dar certo. Segundo, fazer pequenas mudanças. A maior parte da vida, e eu não digo só a vida conjugal, mas da nossa vida, ela ocorre com eventos ordinários. É o dia a dia, é a rotina. Então, pequenas mudanças, elas acontecem nessa rotina, né? Não, a nossa vida não é feita de grandes eventos, de grandes casamentos, de grandes celebrações, de grandes cerimônias. Esses grandes momentos, eles existem, mas eles não são suficientes para causarem o impacto que as pequenas mudanças podem causar. Eles não competem com essas grandes mudanças. Por quê? Porque eles são tão espaçados, é tão distante um evento grandioso do outro na nossa vida, que se a gente for esperar só esse grande momento acontecer, a gente vai acabar perdendo o nosso casamento, a nossa conexão. E aí eu posso dar um exemplo? Total. Nesse exemplo que você falou, que é perfeito, né? Não tem como competir, os grandes eventos não conseguem competir com o ordinário, com o comum. É só você pensar o seguinte, imagine que na sua relação com seu marido, com a sua esposa, você só sorria quando você viaja. Qual foi a última vez que você sorriu, se for esse caso? Exato. Agora vamos inverter. Imagine que todas as viagens que vocês tenham são viagens que vocês não sorriam. Então não é aquela viagem que traga aquela alegria. Mas todos os dias que você acaba indo ao seu serviço, você sorri. Então perceba que
o grande evento não tem como competir com o dia a dia. Ou seja, se todos os dias que você vai ao trabalho, ou que ele vai ao trabalho, né? Ou se ambos trabalham, se todos os dias você consegue gerar o sorriso, imagine, né? Ou seja, você está comparando muitas vezes 360 dias, né, com 5 dias, né, de uma viagem, né? É exatamente o que você falou, que não tem como competir, né? E aí, o que são essas pequenas mudanças? Boa vontade, respeito, disposição em servir, né? Gerando esse impacto gradual na relação. Ter paciência porque os frutos, eles vão vir. Mas a gente precisa entender que a reconciliação, ela é um processo. Do mesmo jeito que seu casamento não entrou, não descarrilhou de uma hora para outra, porque não é, né? Aspectos foram sendo perdidos, intimidade foi sendo perdida, o diálogo foi sendo perdido, a intimidade física, emocional, espiritual e as demais foram sendo perdidas gradualmente. Para você recuperar isso também é gradual, só que precisa ter paciência e disposição, né? A gente precisa ter resiliência para continuar buscando essa mudança, porque o efeito ele vem. Como na vida tudo é um processo, casamento também é um processo. Casamento bom é um processo. Grandes casais aí que se reconciliaram, que hoje têm grandes casamentos, eles viveram esse processo. Então, se eles viveram, você também pode viver esse processo. E o terceiro passo é agir agora. Parar de procrastinar, de deixar para depois, achar que o que você faz não vai surtir nenhum efeito. Ter uma iniciativa presente. Agir realmente em prol do seu casamento. Não deixar espaço para o depois, não deixar espaço para o vamos ver se vai dar certo. Não, lá na frente eu faço tal coisa. Começa com as condições que você tem de dar o seu melhor. Começa amando, começa servindo, começa se dedicando. Quanto mais a gente se doa, mais grato a gente fica. Ainda que a outra pessoa não reconheça aquilo ali num primeiro momento, a gente não pode se arrepender de fazer o que é certo. A gente não pode carregar uma culpa de levar o nosso casamento, sendo que isso é aquilo que Deus planejou pra gente. Sendo que esse compromisso a gente fez primeiro com Deus. Então, ter esse compromisso com Deus e ter o compromisso com a mudança é necessário, é um dos passos rumo à reconciliação, à recuperação do seu casamento. Perfeito. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Olha, o cansaço hoje tá... O Will tá assim falador, mas é porque ele conseguiu cochilar antes da live. Paguei. Ele tá aqui, ó, metralhadora. Gente, um beijo pra vocês, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, né, amor? Amém. Até, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.